Boa noite, Claudiane. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Hélio. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Ah, que bom, graças a Deus. E você, Jaqueline, tá me escutando? Não tá com problema? Ah, beleza então, Jaqueline. Eu vi aqui sua mensagem aqui no WhatsApp que você mandou. Boa noite, Simone. Boa noite, Felipe. Boa noite, Felipe. E aí, Hélio, tranquilo? Tranquilo? Tá sumido, rapaz? Não, uns problemas aí. Tô faltando aí das últimas aulas. Não, a semana passada inteira eu tive que ir pra Formosa, cara. Minha avó sofreu um infarto e aí veio pro hospital de base, não sei o que, aí fez uns negócios lá e voltou pra casa lá na Formosa. Aí a gente, minha família, meus pais e eu fomos com eles pra lá, fomos com ela pra lá. Aí passou a semana lá em Formosa. Aí lá eu Nossa, não tinha. Só tinha internet no celular e o sinal lá não é tão bom como aqui em Brasília. E aí não conseguia nem acessar direito a Ava. entendi, cara. Nossa, que chato, hein? Mas graças a Deus ela tá mais tranquila, já tá se recuperando. Ah, que bom, graças a Deus, então. E você é um caboclo inteligente, rapidinho você pega aí que você perdeu. É, eu vou me virando aí. É, você tira essas coisas de letra aí. É, nesse momento é complicado, cara. Questão de saúde, né? Difícil, né? Só te perguntar, Hélio, no caso, por enquanto tá só as atividadezinhas depois da. Porque eu faço valer a pena que você tá colocando lá, né? É, Até agora, é, mas você não passou nenhum trabalho nem nada, não, né? não. Aí no finalzinho, quando a gente estiver fechando aí as unidades, aí a gente faz uma revisãozinha aí pra prova. Apesar de não ser eu que vou elaborar a prova, né? Mas aí a gente faz Aham. uma revisãozinha. Aquela valendo um pouquinho mais de pontos, né? Ah, sim, sim. Ah, é mesmo, a sua matéria é daquela prova vem pronta de São Paulo. De São Paulo é da matriz, né, que seja, de São Paulo. É, É da aquela que vem pronta. é blended, né? Aí a primeira prova eu faço e a segunda é eles que elaboram, né? Entendi. Outra coisa, Hélio, se eu não me engano, não sei se você já sabe, ou se algum professor já sabe, se já passou alguma diretriz para alguém, a faculdade passou alguma diretriz para alguém. Se eu não me engano, a gente vai ficar. Esse semestre a gente não se encontra mais, né? Presencialmente, É. cara, a princípio parece que não, né? Porque pelo decreto lá do governador, né? Parece que até dia 1º de julho, né? E Pois aí, é. e aí acho Ou que a gente seja, vai.
Isso, ou seja, todas as nossas provas então vão ser online. Eu acho que provavelmente todos vão ser virtuais, né? Vão ser de forma online aí, né? Beleza. Esperamos que não tenhamos nenhum problema, né, com isso futuramente. Acho que não, acho que não. Por exemplo, as provas que vocês fizeram, eu tenho todas elas, né? Elas ficam gravadas, né, nos formulários, né? Aham. Então, eu tenho tudo aqui documentado, né? Que vocês fizeram, as atividades, tudo documentado. Inclusive tiveram alguns alunos que pediram a prova, aí eu mandei a prova, entendeu? É verdade, é verdade. Mas tá tranquilo. Aí, e assim, eu acho assim, né, nessa época a gente também tem que ser compreensível também, né, cara? Todo mundo, né, tem que ser um pouco compreensível, né? Sim, com certeza. Porque eu acho que tá difícil para todo mundo, né? Não, eu tava conversando com alguns alunos aí, né? Aí eles falando, né, que antes, quando a aula era presencial, era até mais fácil para chegar no horário, né? Porque geralmente vocês trabalham perto, né, da faculdade, vocês já escolhem a faculdade ali, né? Porque tem uma facilidade para chegar no horário, né? E, e aí agora a maioria deles, né, tem que ir para casa, né? E aí Pois é, esse trajeto para chegar em casa, né, demora, às vezes chegam tarde, aí já chega na hora de começar a aula. pois é, acho que, tipo assim, não os professores, mas sim o pessoal da faculdade tinha que entender que, igual, por exemplo, nós escolhemos a faculdade lá porque pra gente é cômodo lá. Tem outras em outros lugares e tal, mas se a gente escolheu aquela naquele local, é porque a gente quer aquela naquele local pra gente, igual eu agora não tô trabalhando, mas igual agora que voltou ao normal, entre aspas, liberou muita coisa, o povo tudo tá trabalhando. Aí, igual, por exemplo, igual gente que mora mais longe, meia hora, 40 minutos, como é que faz? Até que sai, que chega em casa. Sim, Enfim, sim. Tanto que é complicado. nós vamos ser mais compreensivos com relação de presença, esse tipo de coisa, entendeu? Justamente É por causa mesmo. disso. E com relação à presença, Hélio, como é que estão fazendo? Se Cara, assistiu a videoaula, é presença, se não assistiu, é falta. não, a gente não está fazendo dessa forma, não, né? A gente está fazendo mais por questão das atividades, né? Então, se o aluno está fazendo as atividades, né? Se ele está realizando ali as atividades, porque nem sempre também, por exemplo, às vezes deu um problema. Teve uma aluna aí até da Facnet, é a Aline, né? Aham. Aí, cara, bateram lá, parece que teve um acidente, bateram na rua dela, derrubaram um poste na rua dela, e aí ela ficou sem internet, né? Porque ficou sem energia, aí ela só tinha a internet do celular e disse que era muito ruim. Então, assim, várias situações, né, que ocorrem, né? E aí a gente vai ser compreensivo com relação a isso. Aí é bom. Mas é claro assim, né? O pessoal também tem que fazer as coisas, né? Fazer as atividades ali do AVA, fazer desafio nota máxima, fazer essas atividades do Faça Valer a Pena que eu estou colocando para vocês, né? E aí, com certeza, a gente vai conseguir cumprir aí tudo direitinho, tá bom? Boa noite, Nayara. Boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, acho que nós podemos iniciar aí, né? Eu já tenho algumas pessoas, né? É, acho que a gente pode iniciar aí, né? Podemos? Tem alguém que tá com algum problema para poder entrar? Vocês viram algum colega de vocês avisou alguma coisa aí ou não? Boa noite, Wellington. Boa noite, professor. Tudo tranquilo, cara? Tranquilo. Ah, bacana. Agora vocês estão entrando sem precisar pedir permissão, né? Oi? Agora vocês estão conseguindo acessar sem precisar ficar esperando, né? Eu liberar a permissão para vocês, Isso, né? não, agora ficou bom. Ficou bom agora. Agora ficou bom, né? É, É, tranquilo. tinha uma, uma configuraçãozinha que eu poderia fazer para liberar para vocês entrarem sem precisar vocês ficarem aguardando lá no pra eu liberar.
Bem, vamos iniciar então a aula de hoje aí. E daqui a pouco tem gente que tem aula do Magdiel, né? Senão a gente avança muito aí no tempo e aí acaba você já ficando aí um pouco apertado. Vamos iniciar então a aula? Podemos iniciar? Sim, professor, pode iniciar. Tá bom. Vocês estão vendo aí o slide, né, que eu coloquei? Pessoal, então, boa noite aí para todos novamente. Espero que estejam todos bem, todos com saúde, que, né, esteja tudo tranquilo aí com vocês. Hoje nós vamos falar aí sobre a seção 3.4, e aí a gente já fecha a unidade 3, né? Então agora só ficam faltando só a unidade 4 agora, então, né, tá caminhando aí, graças a Deus. Bem, o assunto de hoje, né, é controle de estoque, e aí a gente vai falar especificamente sobre a curva ABC. Aí vamos entender um pouquinho o que é isso. Se der tempo, eu mostro ali para vocês ali no Excel como é que funciona, como é que a gente pode construir essa curva. Eu até preparei uma planilha aqui para vocês e vou disponibilizar para vocês depois, para vocês terem acesso aí depois, se quiser aprender como é que faz, tá bom? Bem, técnica ABC, né? O que seria essa técnica ABC? Sobre o sistema ABC de estoque, né? Nós temos a seguinte afirmação lá pelo Gitman. Ele diz que é uma técnica de gestão de estoques que classifica os bens em 3 grupos: o grupo A, o grupo B e o grupo C, em ordem decrescente de importância e nível de monitoramento, com base no valor monetário do investimento de cada grupo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui aprender, né, como fazer uma classificação do estoque, e aí a gente vai tentar entender quem são aqueles itens que são mais importantes e aqueles itens que não são tão importantes assim nesse estoque, ok? E esse grau de importância, né, ele vai ser classificado em ordem decrescente, tá, de acordo com o valor monetário que cada item no estoque representa. Essa técnica, né, é uma das mais utilizadas pelos administradores para auxiliar na tarefa de definir uma política mais adequada de compras dos estoques, com ênfase para os itens mais importantes para a produção. Aqui, a gente também tem que levar em consideração o seguinte: às vezes a gente tem um item que ele não é tão monetariamente ele não é tão caro, né? Só que às vezes ele é muito importante lá no seu processo produtivo. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E por mais que ele não tenha uma importância tão grande de forma monetária, mas ele pode ser um item fundamental, por exemplo, na produção de um componente, né? Então imagina que você produz ali um celular, por exemplo, e nesse celular ele tem um componentezinho ali que não é tão caro, mas ele é importantíssimo, porque, por exemplo, se faltar aquele componente, né, você não consegue dar continuidade no processo produtivo, tá bom? A curva ABC, né, parte da análise histórica dos estoques. A importância dos estoques é medida em relação à quantidade demandada e sua participação no total dos investimentos efetuados. Então, aqui a gente vai levar em consideração 2 informações com relação ao estoque. A quantidade, né, daquela mercadoria, ok? E qual é o valor daquela mercadoria, tá bom? O Asaf Neto, ele fala alguns critérios aqui sobre classificação, né? Como é que a gente classifica aí, né, os estoques aí, né, nos níveis A, B e C, tá? Então, normalmente, né, os itens são classificados em 3 categorias: categoria A, categoria B e C, como a gente já tinha dito anteriormente. Bem, na categoria A, enquadram-se todos os elementos que demandam maiores investimentos e exigem, né, por conseguinte, maiores cuidados no seu controle. Apresentam muitas vezes baixa rotação e seu volume estocado é altamente significativo. Então, né, a categoria A, a gente vai colocar aqueles estoques, pessoal, que eles têm um maior investimento, tá certo? O grupo de itens cuja participação dos investimentos em estoques vem logo a seguir é representado pela categoria B, a qual pode merecer um controle menos frequente. Então, já na categoria B, seria aquele nível intermediário ali, tá? E a categoria C, né, são incluídos os itens de mais baixa representatividade,
os quais dispensam maiores preocupações, ou seja, aqueles itens que você não precisa ter uma preocupação tão grande. Então, a categoria A seria aqueles itens que eu preciso me preocupar mais. A categoria B são aqueles itens que eu não preciso fazer um controle aí com tanta frequência. E já os itens da categoria C são aqueles itens, né, que eu não preciso me preocupar muito ali com eles, né? Ele dispensa ali maiores preocupações. E aí a gente vai ver um exemplo aqui, tá, de como que isso é feito, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, a empresa XYZ tem 10 itens em estoque. E as quantidades demandadas nos últimos anos são apresentadas a seguir. Então aqui a gente tem uma tabela, ok? E aqui a gente tem o histórico, né, da quantidade demandada aí no último ano. Aqui eu tenho o código do item, eu poderia trabalhar com o nome do item, tá certo? Tem pessoas que gostam de trabalhar aqui com o nome do item, né? Só que a gente sabe que na empresa, às vezes, a gente tem uma codificação. Pode ser um código de barra, sei lá, seja o que for, né? Então, aqui eu tenho aqui, ó, o item 1, a quantidade demandada dele no último ano foi de 1.000 unidades e o valor unitário dele, né, quanto que ele custou aí, foi R$20. E aí a gente tem um investimento. O que é um investimento? É só multiplicar a quantidade, né, vezes o valor unitário. Ok? Então, ó, 1 vezes 20, né, 1.000 vezes 20, né, dá 20.000. E assim por diante. Aqui eu tenho o item 2, né, já o item 2, a quantidade demandada foi de 3.000 unidades e cada unidade dessa custa R$50. Então, eu tenho aí, né, uma quantidade demandada de 150 mil. Quantidade demandada não, desculpa. Um investimento em estoque de 150 mil. E aí nós fazemos isso até chegar no último, né? O item 10, que ele teve aí uma quantidade demandada de 1.300 unidades. E ele custa R$200 cada unidade. Então, 1.300 vezes 200 dá 260 mil. Ok. Aqui nós fizemos um exemplo com poucos itens, tá certo? Mas na prática, geralmente a gente tem muitos itens, né? Aqui a gente fez um exemplo com poucos itens só para vocês terem mais ou menos aí uma ideia, tá, de como que isso funciona e o cálculo não ficar muito extenso. Bem, o que é o próximo passo agora? A gente tem aqui o investimento em estoque. Se vocês olharem para cá, qual o item que vocês acham aí que é mais importante? Olhando aí para esses itens aí, qual o item que vocês acham que vocês fossem olhar para ele e falar assim, poxa, o item mais importante é esse daqui, pelos valores? Qual item vocês achariam mais importante? Item 8, Por que você acha que é o item 8? porque é o que teve maior valor de investimento, não? Isso. Então, ó, se nós olharmos aqui, pessoal, o item 8, ele teve uma quantidade de 1.200, né, peças aí, e cada item aí custa R$500. Então, ele é um item caro, vocês concordam com isso? Então, a gente precisa dar uma atenção especial para esse item 8. E aí, então, o que a gente faz? Quando você olhou que era o item mais importante em termos de investimento, você me falou que era vocês viram aí, né, que é o item 8, porque ele corresponde a quanto, pessoal? 600 mil. E aí, se nós formos utilizar esse critério de importância como valor de investimento, quem seria aí o próximo? Quem seria o próximo, pessoal? Item 10. Item 10. Então, deu para notar que a gente está fazendo uma classificação, né, em termos de importância, em ordem decrescente de quê, pessoal? De investimento. Então, aquele item que eu preciso investir mais, né, ele teoricamente é o mais importante e por aí vai. Então a gente vai, né, construir a nossa curva ABC, né, primeiramente fazendo uma classificação em ordem decrescente do valor investido. Então se nós olharmos aqui, ó, o item 8 é o item mais importante, né, que ele custa aí, ele precisa, né, ser feito em um investimento em estoque. Na verdade, precisou ser feito, né, porque isso aqui foi um dado histórico, né, do ano passado, de 600 mil. E aí, usando essa lógica, o próximo item mais importante seria o item 10, 260 mil.
E aí eu vou fazendo isso até chegar no item teoricamente menos importante, né, que seria o item 3, que vale R$ 3 apenas, né, e ele correspondeu aqui a 2.500 unidades, mas cada unidade custa apenas R$ 3. Isso deu R$ 7.500. Então, se nós classificarmos aí como grau de importância, né, aqueles itens que eu preciso fazer um investimento maior, né, eles são considerados mais importantes, e esses itens que eu preciso fazer um investimento menor, né, eles são menos importantes. Tá bom? Entendido até aí, pessoal? Alguma dúvida até aí? Dúvidas? Hélio, Fala, Felipe. eu vi que o Teams agora tá em esse negócio do levantar a mão, que isso aqui não tinha, acho que eles devem ter atualizado aí viram essa necessidade. Faz assim, sempre que alguém tiver dúvida, clica nesse levantar a mão aqui, ó, que aí você vai saber. Se ninguém tiver dúvida, tá aqui em frente. Qual é Eu acho que levantar a dá mão? mais fluência, né? Qual é levantar a mão que você está falando? Eu não vi Não onde que é. tem, não tem a barra aqui onde grava, por exemplo, tá mostrando que grava, liga e desliga a câmera, Ah, ativar mudo, compartilhar. Justamente, tá vendo essa mãozinha? Aí ele ah, se clica na mãozinha, aí aparece lá, tá vendo no chat, se aparece colocar para se aparece mostrar participantes, aí aparece lá, ó, eu tô com a mãozinha levantada, tá vendo? entendi. O problema é Quando eu não que tô lá, ó, tirou. Vou levantar a mão, significa que eu tô com dúvida, ó. quando eu estou apresentando o slide, eu não vejo isso aqui. É porque para vocês aparece o slide e aparece embaixo essa barrinha, né? Mas É para mim, só se a gente mexe o mouse e passa em cima dela. E pois se a é, gente clica aqui nesse ocultar ou mostrar participantes. Se mostrar, aparece. Se clicar quando, nele, ele some. quando eu estou apresentando aqui para vocês, por exemplo, levanta a mãozinha aí para a gente fazer um teste. Você vê que eu levantei? Não, para mim não aparece nada, porque você está vendo a minha tela? Você compartilha a tela inteira, né? Compartilha a tela inteira. Então, assim, o que aparece para mim é só o slide, entendeu? Eu não vejo, por exemplo, quem está na sala, se no chat lá alguém perguntou alguma coisa, entendeu? Eu não vejo essa parte. Se eu tivesse aqui falando, por exemplo, falando aqui, ó, né? E aí você levantar a mão, eu já sei que é uma pergunta. Ó. Quer ver? Faz aí o teste agora. Ó, aí eu vi aqui, ó, Felipe, né? Tem dúvida. Mas quando eu estou apresentando, não aparece, Felipe. Tá bom? Ah, então não dá para resolver essa questão da fluência, não. É, porque quando eu estou apresentando o slide, eu não vejo, né? Eu não vejo os participantes, eu não vejo se tem alguém que falou alguma coisa. Inclusive, isso também acontece a mesma coisa também na ferramenta que eu uso lá na outra faculdade também, que é o Google Meets, né? Aí lá a gente tem um chat, né? Por exemplo, aí, às vezes a pessoa digita uma pergunta lá no site, né? Pergunta. Só que eu não vejo, né? Quando eu estou apresentando, tem esse probleminha. Eu não sei se tem como eu tipo, colocar só uma parte da minha tela, porque assim, eu consigo compartilhar só uma tela, por exemplo. Se eu quiser compartilhar só uma tela, eu consigo. Mas aí eu não, eu preciso abrir a tela do mesmo jeito para poder explicar para vocês, né? Mais tranquilo. Quando eu estiver usando só na parte lá que estiver conversando com vocês, aí eu já sei. Mas valeu aí pela dica aí, valeu. Obrigado por querer contribuir aí, tá bom? Bem, pessoal, então voltando aqui, né? Vocês viram aí na prática é simples, né? Primeira coisa, a gente vai ter ali os dados históricos, aí a gente multiplica, né? Quantidade vezes valor, quantidade vezes valor, quantidade vezes valor. Isso vai gerar, então, aí para a gente um investimento, né? Um investimento em estoque. E aí a gente vai ordenar os dados, né? De acordo com a ordem decrescente de importância. A ordem decrescente de importância seria o investimento maior vai vir primeiro, né? E assim por diante, o último investimento seria um investimento menor. Bem, depois disso, a gente vai fazer algumas coisas aqui. E aí vou mostrar para vocês como é que é feito a segunda parte aí. Deixa eu só abrir aqui uma calculadora, mostrar para vocês.
abrir aqui HP para mostrar para vocês. Bem, depois que a gente coloca os valores aí em ordem, tá certo? O próximo passo é a gente calcular a frequência, né? A frequência relativa ali, ou seja, quanto que cada investimento ele vale percentualmente comparando com o total. Então, para fazer isso é muito simples, né? Eu acho que vocês já estão bastante acostumados a fazer isso. Até caiu na prova, né? Que era aquele valor, calcular o... Lembra da análise vertical? Na análise vertical a gente tinha que calcular quanto que cada componente correspondia no total, né? Então, por exemplo, eu vou calcular aqui o percentual investido. O que é o percentual investido? Você pega aqui o valor total, né? Então o valor total aqui era R$1.140.566, então ele é o valor total. Aí a gente quer calcular quanto que cada um desses itens representa dentro desse 1.140.566. Então o que a gente faz? Vocês vão pegar aqui, ó, o valor, né? Por exemplo, o primeiro valor aqui é 600 mil. Então você vai pegar aqui, ó, 600 mil, Enter, aí divide pelo valor total, ó. 1.140.566. Ok. Aí divide, ok. E multiplica isso por 100. 100 vezes. Nesse caso aqui, deu 52,60. Houve uma divergênciazinha aqui, ó. O que foi que ele fez? Ele trabalhou aqui com nenhuma casa decimal. Então, ele vai arredondar esse número para não trabalhar com nenhuma casa decimal. Então, se eu colocar aqui, ó, F0, então ele vai mostrar para mim, ó, que esse valor aqui corresponde a 53%. Aí eu vou fazer aqui o próximo e vou fazer o último para vocês verem. Então, o próximo aqui, né, seria 260 mil. Então, vou pegar aqui, ó, 260 mil. 260 mil. 1, 2, pronto. 260 mil, Enter. Aí eu divido isso pelo valor total, ó. 1.140.566. Dividido. Ok? Aí multiplica por 100. 100 vezes. Então, isso corresponde a 23%. Então, foi assim, né, que ele obteve essa coluna aqui, ó, que é o percentual de investimento. Então, para eu obter o percentual de investimento, o que a gente faz? Eu pego o valor do investimento, divido pelo investimento total e multiplico por 100. Ok. Essa primeira coluna aqui, desculpa, essa primeira coluna não, a coluna percentual do investimento. Alguma dúvida? Como que faz? Acho que não. Ninguém levantou a mãozinha. Vamos ver se alguém... Não. Vamos lá, então. Próxima coluna. Essa próxima coluna, para quem já fez estatística, é a frequência relativa acumulada. Não sei se vocês lembram aí. O que a gente fazia para calcular a frequência relativa acumulada? A gente pegava a frequência daquela categoria ou classe e somava com todas as anteriores. Então, vamos lá. O primeiro valor aqui, ó, é 53, né? Aí você olha, não tem nada antes, então eu vou ter 53. Aí o próximo valor, o que é esse 75? Esse 75 é a soma, tá certo? Desse valor mais esse. Nesse caso aqui, ele não bateu, tá? Não bateu, porque era para dar 76, concordam? Era para dar 76. O problema é que ele está trabalhando com arredondamento, né? E aí, se a gente for pegar, na verdade, como foi que ele obteve esse 75? Ele fez assim, ó. Ele pegou esse valor, somou com esse e dividiu pelo total e multiplicou por 100. Então, eu vou fazer aqui, ó. 600 mil, Enter, né? 260 mil mais, ok? E aí, vou dividir por 1.140.560. 1.140.560. Dividido e vou multiplicar por 100. 100 vezes. Então, deu 75. Aí por isso, né, que não dá certo. Eu não gostaria de trabalhar dessa forma, eu gosto de trabalhar com casas decimais, porque a gente vê melhor a precisão do número. Então, se você olhar aqui, por exemplo, 53 mais 23, daria 76, né? Tá bom? Mas isso não acontece justamente porque
se você for ver que o número tem mais casas decimais, né? E aí, na prática, esse valor mais esse dá 75. E aí, se você fosse seguir essa mesma ideia, seria 75 mais 13. Depois 89 mais 3, 92 mais 2, 94 mais 2, 96 mais 2, 98 mais 1, 99, 99 mais 1, 100. Tá? Eu fiz um exemplo no Excel que ele fica melhor para vocês verem isso daí. Ó. Deixa eu até mostrar lá para vocês. Vocês vão ver que fica um pouquinho melhor. Olha só. Eu peguei aqui um exemplo lá do que eu faço valer a pena, tá certo? Aí a primeira coisa, eu tenho aqui os itens, né? Deixa eu só copiar esse valor, copiar essa célula. O ABC, criar uma nova cópia, para não perder aqui ó, o que eu fiz. Depois eu vou vir aqui mostrar para vocês, tá? Então vamos lá, os dados aqui, ó. O ABC, deixa eu... Vamos fazer aqui, curva ABC2 aqui. Vamos lá. Tá, então vamos lá, olha só. Para a gente calcular, então, o investimento em estoque, né, o que a gente faz? A gente faz assim, né? Eu vou pegar a quantidade e multiplicar pelo valor unitário. Pronto. Então, tem isso aqui, ó. 10 mil vezes 2 dá 20 mil. E aí, vou fazer isso, né? Vou pegar aqui o próximo, ó. Próximo. 2 mil vezes 5, né? Então, dá 10 mil. Eu não vou continuar fazendo isso aqui, eu vou só copiar aqui a fórmula e ele vai entender isso daqui. Cadê? Opa, pronto. Aí, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui uma célula chamada de total, né? Total, e aí eu vou pegar, vou somar tudo isso. Soma, né? Disso daqui. Somar. Beleza. Então, a soma dá 191 mil, né? 940. Como é que a gente calcula, então, a porcentagem, né? O percentual. Como é que eu calculo, então, o percentual? Aí, o percentual eu expliquei para vocês. Eu faço o quê? Eu pego o valor, né? Divido por quem, pessoal? Pelo total, ok? Eu vou fixar essa célula aí. Então, eu vou dividir aqui, ó, pelo total. O total está na célula D13, então D13, ok. E aí, se eu quiser, eu posso configurar, por exemplo, essa célula para trabalhar com porcentagem, né? Ele já vai multiplicar isso aí por 100 automaticamente. Então, pronto. Então, isso aí corresponde a 10,42%. E aí, posso fazer o próximo. O que seria o próximo? Mesma coisa. Pego aqui esse valor, divido pela célula D13, né? D13. E, né, vou configurar, trabalhar com todas essas células como sendo porcentagens. Beleza, 5,21. Ok. Aí vamos lá, eu também não vou fazer os próximos, vou só arrastar aqui para ele fazer essa continha para a gente, né? E aqui eu vou pedir para ele fazer a soma aqui, ó. Então a soma dá 1, vamos pedir para ele trabalhar com isso aqui como porcentagem, então isso aqui corresponde a 100%. Tudo bem? Aí olha só, próximo passo, né? A gente precisa ordenar isso daí. Eu vou ter aqui a frequência acumulada, né? Vamos chamar aqui de percentual acumulado aí. Acumulado, né? Mas eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar primeiro colocar esses valores em ordem. Então, vou selecionar aqui, ó, essas
células aqui e vou pedir para ele ordenar aí para mim, ó. Então, vamos classificar aqui, né? Do maior para o menor, certo? Opa, esqueci de selecionar quem é que eu ia classificar. Foi mal, peraí. Ctrl Z aqui. Vamos classificar do maior para o menor, classificação personalizada. Vamos ver aqui quem que eu... Então, vamos lá. Eu vou classificar por... Eu vou classificar ele por percentual, pode ser, ou poderia ser por investimento. Vamos classificar por investimento. Então, eu quero do menor para o maior, não. Eu quero do maior para o menor. Beleza. Aí ele classificou aqui para mim, ó. Ele colocou, ó, nesse caso aqui, ó, o produto mais importante seria o produto 6, né? Depois o produto 8 e assim por diante. Tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal, até esse momento? Deixa eu ver se alguém levantou a mãozinha. Não, professor, tranquilo. Beleza. Agora vamos aprender como é que faz aquele percentual acumulado? Vamos lá, ó. Faz assim, ó. A primeira, ele repete o valor, ó. Primeiro ele repete o valor. Então dá 35,43, eu não tenho ninguém antes. 35,43. Aí como é que a gente faz o próximo? O próximo a gente faz o seguinte, ó, a gente pega o valor daquela categoria, que seria esse, e soma com tudo que está antes. Mas o que é o tudo que está antes? 35,43. Então, ó, o que é 58,87? É a soma de 35,43 com 23,44. Aí a gente faz, né, o mesmo processo. O que vai ser isso aqui, ó? Vai ser 14,07 somado com tudo que está antes. O que é tudo que está antes? 58,87. E aí você faz isso até chegar no último, até chegar lá embaixo. Ó. Quando eu chegar aqui, ele não entendeu. Deixa eu ver o que ele fez. Ó. E5, E3. Ah, tá, foi mal. É porque eu tenho que pegar só os dois, esses dois aqui. Ó. Pronto. Pegando só esses dois, ele vai entender. Pronto, olha aí, ó, que bacana. Chega aqui, ó, na última linha, o que é a última linha? É 0,13%. Aí eu vou pegar 0,13 e vou somar com tudo que tem antes. Tudo que tem antes corresponde a 99,87. Então, se eu somar isso com isso, dá exatamente o quê? O 100%. Então, quando vocês estiverem estudando lá no livro, tá? E não entenderem, por exemplo, por que esses valores que apareceram aqui, tá? É justamente questão do arredondamento, tá, pessoal? Mas na prática é só, eu pego esse valor, somo com esse, eu pego esse valor, somo com esse, eu pego esse valor, somo com esse, eu pego esse valor, somo com esse com esse, esse com esse, esse com esse, até chegar no último, esse com esse, 99 mais 1 daria 100. Dúvidas aí? Acho que não. Bem, então vamos lá. Continuando. Agora, né, depois que a gente faz essa classificação e calcula ali a frequência relativa e a frequência acumulada, a gente precisa determinar, né, quais são os itens que vão pertencer ao grupo A, quais itens vão pertencer ao grupo B e quais itens vão pertencer ao grupo C. Então, depois que a gente faz aquela classificação, a gente vai determinar, né, quem vai pertencer à categoria A, quem vai pertencer à categoria B e quem vai pertencer à categoria C. Então, vamos lá. Na categoria A, se enquadram os itens que demandam maiores investimentos e, portanto, precisam, né, de maior controle. A categoria B vem logo a seguir e na categoria C os itens de menor representatividade, em que precisam de menor controle. Bem, como definir, né, quais itens entram em cada categoria? Isso depende de cada empresa, né, e não há uma proporção padrão. Então, vocês vão ver que isso aí, pessoal, cada administrador, né, que vai estabelecer qual é o percentual, né, que ele vai atribuir para a categoria A, qual percentual ele vai atribuir para a categoria B e assim por diante. Existe uma sugestão, né, que ela é chamada de proporção de Pareto. Ela é conhecida, né, como a proporção 80-20, né, na qual, para muitas observações, ele diz o seguinte, que 80% dos investimentos estão em 20% dos itens. Né?
Então, se 80% do investimento está em 20% dos itens, né? Aí ele classifica como 80% do investimento ali na categoria A. E aí, o que sobraria para a categoria B? 15% do investimento e a categoria C, 5% do investimento. Então, se nós fizermos isso, né? 80 mais 15 dá 95, mais 5 dá 100. Então, a gente teria aí os 100%, né, do meu estoque. Nesse exemplo aqui que ele deu no livro para a gente, ele vai fazer a seguinte representatividade. Ele vai considerar que 70% do investimento ele vai classificar na categoria A, os próximos 15% ele vai classificar na categoria B e os próximos 15% ele vai considerar na categoria C. Tá? Então aqui a gente fecha aí os 100%. E aí, como é que ficaria isso? Ficaria da seguinte forma, olha só. Nós teríamos aqui, ó, como é que a gente vai obedecer isso? A gente vai olhar aqui para a coluna acumulada, tá? O percentual acumulado. Então, se eu pegar aqui, ó, o primeiro item, 53% mais 23%, né? Eu já mostrei para vocês que isso dá 75 e alguma coisa, né? Aí arredondando 75. Então, eu teria acumulado aqui, ó, dos itens 8 e 10, eles representam 75% do meu investimento. Ele queria aqui algo em torno de 70%. A gente vai ver que na prática, pessoal, esses valores eles podem ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá bom? Aí, depois eu tenho 15% classificado na categoria B. Se nós somarmos aqui, ó, 13 mais 3, dá 16, né? Ou seja, algo em torno de 15%. Então, eu tenho 70% concentrado aonde? Nos itens 8 e 10, né? E aí eu vou classificá-los como itens de classe A, né? Eu teria aqui, ó, 15% mais ou menos aí representados pelos itens 2 e 6, e os outros 15% representados por os itens 5, 1, 7, 9, 4 e 3, tá? Que aí isso representaria aí os elementos que vão ser classificados aí na categoria C. Dúvidas aí, pessoal? Alguma parte aí vocês não Tranquilo, entenderam? professor, tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá. Seguindo aqui, ó. Então, esse exemplo aqui, como eu acabei de falar para vocês, né, ele queria uma proporção 70, 15, 15. Na prática, ele não conseguiu isso, mas ele conseguiu valores aproximados, que seriam 76, 16 e 8, tá? Então, essa é a primeira observação, tá? Na prática, às vezes a gente não chega ali com os valores exatos, a gente vai trabalhar com valores aproximados de classificação aí nos itens A, B e C. A segunda observação é o seguinte, ó. Mesmo com a grande importância e utilização da curva ABC, ela requer uma análise criteriosa. E é preciso ter conhecimento dos elementos mais importantes para a produção. Então, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui aquele exemplo que eu estava fazendo para vocês. Teoricamente aí, pessoal, quem é o item menos importante aí? Nesse daqui, ó. Acho que é o item 9, né? É o item 9, né? Ele custa R$8 e eu preciso de 30 peças. Agora, vamos olhar aqui, por exemplo, o item 7. O item 7 aí, ó. Ele custa 80 centavos, né? É baratinho, certo? E eu preciso de quantas peças aí do item 7? 4.000, né? 4.000. Pessoal, imagina que vou dar um exemplo aqui só para vocês. Imagina que eu fabrico celulares, sei lá, ou relógios, sei lá. Vamos pensar em relógio. Imagina que eu fabrico relógios. Pode ser, por exemplo, que esses 4.000 itens aqui, sabe o que ele pode ser, por exemplo, de um relógio? Ele pode ser a bateria do relógio. E aí? Vocês acham que esse item ele é um item importante, que eu não preciso dar tanta importância para ele? Ou eu preciso dar uma importância grande para ele lá? Deixa eu te falar, professor, tem hora que esses lucros, essas mercadorias baratas é o que dá mais lucro pra gente, né? Igual, vamos botar uma bateria de relógio a 80 centavos. Você pode vender a R$10. Sim. Enquanto esse de R$25 já vende, vamos supor, a 40 só. Da margem é menor. A sua observação ela tem sentido, viu, Wellington? Mas só que nesse caso aqui, a gente está interessado na questão do estoque. E aí,
aqui a gente está interessado em saber, né, quais produtos que eu preciso ter uma atenção maior, né, no estoque desse produto. Se nós olharmos aqui, ó, pela classificação ABC, né, esse item 7, ele é um item que não tem tanta importância pelo seu valor de investimento. Mas, por exemplo, se eu trabalho numa indústria ali, e essa indústria ela fabrica relógios, a pergunta é, vocês acham que esse item ele é importante? Será que ou não? Ou ele não é tão importante assim? Se vocês fossem classificar esse item, vocês classificariam ele como A, B ou C? Essa é a pergunta. Uai, vai ser como o A, né? Porque sem a bateria, como que vai fazer o relógio? Isso. Então, ó, essa observação que eu Funciona. coloquei. Oi? Também é pelo ar, porque senão como é que vai botar o relógio para funcionar? Ninguém vai comprar um relógio sem estar funcionando. Aí o Isso. valor Então, vai ó, diminuir. essa observação que eu coloquei aqui para vocês, ela quer dizer justamente isso, ó. Mesmo com a grande importância e utilização da curva ABC, ela requer uma análise criteriosa. E é preciso ter conhecimento dos elementos mais importantes para a produção. Então, se você está ali, ó, a sua produção é de relógios, a gente sabe que uma bateria ela não é tão cara, né? Então, eu posso, né? Vocês viram aqui, ó, a questão, imaginando que aqui fossem baterias. Poxa, eu preciso de 4.000 baterias aí, né, por ano. Um exemplo aqui, né, se fosse anual isso daqui. E aí o valor dela, o valor de custo dela é 80 centavos. Mas ele é um item importantíssimo na linha de produção. Então, eu não posso simplesmente também... Então, assim, eu quero que você entenda o seguinte. Apesar da gente utilizar bastante, né, essa curva ABC para avaliar, né, quem são os produtos mais importantes e menos importantes aí no meu controle de estoque, eu não posso simplesmente avaliar somente pelo valor, né, do investimento ali. Eu também preciso ter conhecimento da minha linha de produção e saber que, por mais que aquela bateria ela não seja um produto que eu vou precisar ter um investimento tão alto, mas se eu não tiver, né, essas baterias ali em estoque, ok? Se eu não tiver um controle bacana ali dessas baterias ali no meu estoque, pode ser que eu pare, por exemplo, um processo produtivo, né? Então, imaginando que para poder fechar o relógio, eu preciso colocar a bateria primeiro. E aí, não tem mais bateria para a gente colocar. E aí a fábrica vai ficar parada aí, sei lá, 2, 3, 4 dias até chegar as baterias. Vocês entenderam então a ideia? Entenderam que você tem que levar em consideração os elementos, né? E para você levar isso em consideração, você precisa conhecer, né, qual é o seu processo produtivo. Você precisa entender como é que funciona a produção ali dos seus equipamentos, tá bom? Entenderam a ideia, pessoal? Sim. Tá? Então, é justamente isso que eu acabei de colocar para vocês, né? Então, por exemplo, pode acontecer, né, de um item essencial à produção ser muito barato e se enquadrar na categoria C, mas se ele faltar, a produção para, né? Foi esse exemplo aí da bateria do relógio que eu dei para vocês, tá bom? Então, né, se isso acontecer, a gente deve enquadrar, né, pessoal, esse item na categoria A e ele ser monitorado com muito cuidado, porque pode ser que eu pare um processo produtivo, né, por causa, por exemplo, de uma bateria que custa 80 centavos, tá bom? Bem, aí nós temos o gráfico, né, da curva ABC. Esse gráfico, pessoal, ele permite mostrar para a gente, né, como que os itens, né, estão distribuídos aqui, né, de acordo com o percentual acumulado aí, que foi calculado anteriormente. Então, nós temos aqui, ó, se a gente olhar, né, essa primeira linha aqui, ó, ela corresponde aos itens A, né? Então, eu teria aí, ó, 75% dos itens, né, do investimento, né, em estoque, classificado como A, né? Aí de 75 até 94, a gente faz a diferença aqui, ó. 75 para 94 seria 95 menos 75 seria 20, então aqui está dando 19, né? Então teria 19% dos itens do investimento, né, nos itens B. E aí aqui eu teria de 94 para 100, eu teria 6%, né, do meu investimento nos itens C, né, 6% do meu estoque, né, classificado aqui como os itens C, tá bom?
Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como construir essa curva aqui no Excel, tá bom? Tentar mostrar aqui para vocês como é que a gente faz essa construção aqui no Excel. Então, vamos lá. Vamos tentar continuar com isso que eu fiz aqui. Ok. E aí, vou mostrar para vocês aqui como é que você poderia fazer isso, talvez, de forma automática aí. Vamos ver aqui se funciona. Deixa eu copiar isso aqui. Ctrl C. Vamos colocar aqui. Ctrl V. Deixa eu colocar um pouquinho. Aqui tá bom. Pessoal, olha só. Como é que funciona aqui essa classificação? Como eu falei para vocês, né, em quem eu vou classificar no item A, B ou C, né, isso aqui é aleatório, né? Cada empresa vai ver, né, qual é a classificação que ela vai fazer e por aí vai. Eu poderia aqui, por exemplo, fazer o seguinte, ó, 80% ou 70%, sei lá, dos meus itens ser classificados como A, né? Então, 70% do investimento inicial classificado ali como A. Aí eu poderia pegar aqui 15% do próximo e investir no B. Aí se a gente soma aqui, ó, 70 mais 15, né? Isso vai até onde? Vai até 85%. E se eu pegar aqui o item C, né, tá faltando 15%, né? Então seria aqui, ó, 85 mais 15 daria 100%. Aí o que você faz? Você poderia fazer essa classificação de forma manual, né? Classificação. Aí você poderia vir aqui, ó, fazer o seguinte, ó. Você olha, ó, aqui eu tenho 35% dos meus itens, né? Corresponde ao item 6. 35% do meu investimento corresponde ao item 6. Aí eu poderia vir aqui e classificar aqui manualmente, ó. Chamar isso aqui de A. Deixa eu colocar aqui A. Então, o primeiro aqui ele corresponde ao item A, porque eu tenho 35,43. Aí o próximo, né, 58,87, ainda está dentro dos 70%, né? Então, esse aqui corresponde a quem? Ao item A também. Aí o próximo, ó, 72,94, passou de 70%. Ah, então se passou de 70%, isso aqui já corresponde a qual item? O item B, e fazendo isso, né, até o final. Bem, o Excel, ele permite a gente fazer isso de forma automática. A gente poderia fazer isso aqui de forma automática. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, eu fiz isso aqui, ó. Eu posso simplesmente mudar aqui os percentuais. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Aqui eu coloquei que 70% dos itens corresponde a A. Então ele pegou, ó, o item, esse item e esse item ele classificou como A, né? Aí olha só, se eu tivesse colocado aqui que apenas 50% dos itens corresponde a A. Vamos só ver aqui, ó, para vocês verem. 50%, ó. Automaticamente ele já trocou aqui, ó. Ele já viu que se 50% dos itens do investimento, né, é classificado como A, esse aqui, ó, 58,87 já passou de 50%, né? Então ele já passa a ser quem? O B, tá bom? E assim por diante. Vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eu fiz isso. Ver se vamos tentar fazer aqui novamente, ver se dá certo. Essa fórmulazinha aqui eu vou tentar fazer aqui para vocês verem. Então vamos lá. Funciona mais ou menos assim, ó. Aqui a gente vai usar uma condicional, né? É o se. Então a gente vai fazer assim, ó. Se essa funçãozinha a gente precisa abrir parênteses, né? E aí a gente coloca um teste lógico. O que é um teste lógico? Ele vai olhar se um valor é verdadeiro ou falso. Se esse teste for verdadeiro, eu vou querer que ele faça alguma coisa. Se for falso, eu vou querer que ele faça outra coisa. E assim vai. Então, a primeira coisa aqui, ó, a gente vai verificar se esse teste lógico, qual é o teste lógico que eu quero fazer. Eu vou querer que ele verifique se esse valor acumulado aqui, ó, ele é menor, né? Vamos colocar assim, se ele for maior do que, vamos colocar menor. Se ele for menor do que 70. Então, vamos colocar aqui, ó, menor que 70. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar aqui, então vou colocar aqui o dólar para fixar. Se ele for menor que 70,
né, eu vou querer que ele faça alguma coisa. Então, se ele for menor que 70, eu vou querer que ele classifique isso aqui como A. Pronto, é isso aí, ó. Caso contrário, né, eu vou querer que ele faça o seguinte, ó. Se, novamente, né, esse valor aqui, ó, ele não for, né, menor que 70, então eu vou fazer o seguinte, se ele for maior do que 70 e menor do que quanto que está aqui? 85. Então vamos colocar aqui, ó, se ele for, se esse valor aí, ó, F3, né, ele for menor do que o 85, né, menor do que 85, cola aqui, eu vou querer que ele faça o seguinte, eu vou querer que ele classifique como B. E caso contrário, né, caso isso não ocorra, eu vou querer que ele classifique isso como C. Então, caso contrário, C. Então, deixa eu fixar aqui. Tudo isso aqui precisa ser fixado, senão ele vai dar erro. Acho que é isso. Eu vou fechar aqui dois parênteses lá no início. Então, o que aconteceu aqui, ó? A gente percebe que ele classificou isso aqui como A, né? Essa parte aqui, eu sei que para quem nunca viu, né, ela é um pouquinho chata. Para quem nunca estudou essa parte do Excel, é um pouquinho chato. Mas depois vocês podem estudar aí um pouquinho melhor essa fórmula, tá? Para ver. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar aqui e ver como é que ficou a classificação, ver se ele vai aceitar. Pronto, deu certinho, olha aí. Ó. Essa situação aqui, ó, deixa eu só ver aqui se deu certo. Não, aqui não deu certo, né? Porque ele classificou, ó, esse 58,87 como B, né? E na prática, era para ser A ainda, porque aqui é 70%, ó. Deixa eu ver o que foi que eu fiz errado aqui. Eu perguntei se, né, esse F3 for menor do que 70, ele classificar isso como A. Então, ele classifique isso como A. É o roxinho. Caso contrário é porque ele é menor que 70. Então, ele é maior que 70 e menor que 85. Então, se ele for menor do que 85, eu peço para ele classificar como B. E caso contrário, como C. Deixa eu ver o que foi que eu fiz de errado aqui. Aqui, ó. Só para ver o que eu tinha feito antes. Menor que K3, J3. Ok. Se F3 for menor do que K4, J4, caso contrário, J5. Parece que tá igualzinho. Vamos ver aqui. Se F3 for menor do que J3, que é 70%, eu quero que ele classifique isso como A. Ah, eu acho que eu esqueci de fixar o A aqui, ó. Acho que foi isso. Acho que foi só isso. Vamos ver se vai dar certo agora. Ah, agora deu certo, ó. A. Vamos dar uma conferida aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, A, né? Porque 58,87, né? Tá abaixo de 70%. Aí de 70 até 85 eu quero que ele classifique como B, ó. Então, ó, aqui, ó, 83,36 deu B, né? E aí aqui já passou de 85%, ó. Até 85% era B, ó. Aí todo o restante fica sendo como C. Bem, por que isso é interessante, né? Por que é interessante a gente fazer dessa forma? Isso é interessante, pessoal, pelo seguinte, primeiro, que eu posso mudar aqui, né? E ele vai mudar isso de forma automática. Por exemplo, se eu mandasse ele pegar 90% dos itens como A, 90% do investimento como A,
Aqui vou colocar 95 e outro vou colocar 100. Olha só, ele já faz de forma automática, ó. Ele classificou aqui, ó, até 88,57 ele classificou como A, ó, tá vendo, ó? Né? Aí de 92,48 ele classificou como B, e aí o que passa de 95 ele classifica como C, ó. Então isso fica bacana, porque fica de forma automática. E na prática também, eu não tenho só 10 itens ali num processo, num estoque de uma empresa, né? A gente tem muitos itens, né? Imagina vocês ficarem fazendo isso de forma manual. É um pouquinho chato, né? Concordam? O que vocês acham? Acho que provavelmente o sistema deve já gerar um relatório para a gente com isso daí, né? Pois é. O sistema. Aí, olha só. Se você não tiver, né, esse sistema, né? Essa planilhazinha que eu fiz aqui agora para vocês, você já consegue essa classificação, tá bom? É só aumentar aqui mais linhas, né? Tá bom? Mas as formas são as mesmas. Eu vou voltar aqui, por exemplo, vou colocar aqui 80, vou colocar aqui, sei lá, 90 e 100. 90 e 100. Olha aí que bacana, ó. Ele classificou os 3 primeiros itens como A, né? Depois 2 itens como B e o restante aqui como C. Vamos colocar aqui 75 para a gente ver, ó. 75, 90 e 100, ó. Ele classificou, ó, 3 itens como A, né? Vamos colocar aqui 70. 70, 90 e 100, ó. Aí, ó. 2 itens como A, 3 como B e os últimos como C. Bem, depois que você faz essa classificação, né, pessoal, a gente geralmente gosta de fazer aqui a curva ABC. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês como é que vocês podem calcular essa curva ABC, né, que seria essa curvazinha que está aqui em laranja aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Você pode selecionar aqui esses dados, ó. Pode pegar aqui esses dois dados aqui, ó, né? E aí vai lá em inserir. Aí você vem aqui, ó, em gráficos. Pode colocar isso aqui de coluna 2D aqui, ó. Isso aqui, ó. Aí, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, trocar o valor, ó. Colocar aqui, chamar de curva ABC. Curva ABC, né? Curva ABC. Aí, vamos lá. O de amarelo, a gente não quer deixar ele em colunas assim. O interessante seria deixar ele... Deixa eu alterar... cadê? Alterar tipo de gráfico da série. Então, eu quero alterar só esse de amarelinho. A gente gosta de deixar ele como uma, como é que chama? De gráfico de linhas, tá? E aí vamos tentar alterar só ele aqui. Então vamos lá. Clica aqui. Redefinir para alterar tipo de gráfico. Vamos ver se é esse aqui. Acho que é esse. Aí a gente seleciona só esse. Era para selecionar só ele. Ele está selecionando tudo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que é só esse aqui. Acho que ele vai. De linha. Isso. Pronto. Aí, ó, ele transforma isso aqui no gráfico de linha, né? Que é a curva ABC. Se a gente olhar lá no... Tá vendo aqui, ó? No slide que ele tinha feito pra gente, né? Esse aqui é a curva ABC. Certo? Então, aqui tá a curva ABC. Aqui embaixo, pessoal, são os produtos, né? A gente vai ver que esse aqui é o produto 6, esse aqui é o produto 8 e assim por diante. Igual eu mostrei aqui nesse daqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, produto 6, produto 8, produto 4, tá bom? Deixa eu ver aqui. A gente pode colocar aqui os percentuais nesses valores. Vamos clicar aqui. Formatar a série de dados. Deixa eu ver. Não, não é isso não. Clica aqui. Adicionar rótulo de dados. Vamos ver. Acho que é isso. Ó, você coloca aqui o percentual. Tá? Aí vamos colocar aqui, ó.
o nome da série, vamos ver se ele... E código de legenda, vamos ver aqui o que ele faz. Não, não é isso. Deixa eu lembrar aqui. Eu preciso colocar quais são os códigos e quais são a classificação deles, né? Formatar a série de dados. Formatar rótulos. Então, vamos lá. O nome da série não precisa. Linhas de preenchimento, código de legenda. Deixa eu ver aqui. Número. Tá certo. Conteúdo, nome da série. Se colocar o nome da série, ele vai colocar o nome da série. Nome da categoria. Ó, aqui já colocou, ó. 1, 2, 3. Só que era para ele colocar ABC, né? Peraí. Nome da categoria. Valor. Deixa eu ver aqui. Série de dados. Rótulo de dados. Deixa eu ver aqui uma coisa, ó. Aqui embaixo, vamos colocar aqui o formatar eixo. Na categoria. Marcas. Rótulos. Deixa eu ver aqui. Distância. Eixo vertical. Marcas da escala, rótulos, número. Automático, não. Eu esqueci agora como é que fazer esse para colocar os números aqui, ó, os códigos aqui embaixo. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, pessoal. Formatar eixo. Deixa eu ver aqui. Quem souber que puser dar uma ajuda. Só lembrar aqui. Automático, preenchimento, peraí. Formatar, adicionar linha de gráfico, definir. Deixa eu só lembrar o que eu faço para colocar. Aqui embaixo eu quero que apareça os códigos dos itens. Rótulos, acho que é rótulos. Entendeu como? Deixa eu ver aqui. No outro aqui, eu consegui trocar. Vocês estão vendo que apareceu aqui, ó. Deixa eu ver o que ele tá. Formatar eixo. Deixa eu ver o que tá marcado aqui só para automático. Tá a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Formatar. Deixa eu ver aqui. Eixo principal. Formatar rótulos de dados. Código da legenda. Mostrar a linha de preenchimento. Valor. Nome da categoria. Não. Fugiu agora como que eu faço para aparecer aqui os rótulos. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Ctrl Z aqui. Deixa eu tirar esse gráfico. Não sei, acho que foi porque eu fiz, não sei se foi porque eu fiz o seguinte, eu não inseri aqui tudo, deixa eu ver aqui. Inserir. Deixa eu ver que se eu colocando isso aqui, eu acho que foi assim que eu fiz.
Gráficos 2D. Não. Só coloquei esses valores aqui mesmo. Gráfico 2D. E aqui, ó. Formatar. Tipo de gráfico. Nesse daqui eu vou colocar só esse. Ok. Aqui. Formatar. Adicionar rótulo de dados. Seria percentual. Eu quero trocar aqui embaixo. Eu tô me perdendo na hora de trocar aqui embaixo para colocar os produtos, que eu quero colocar os itens ali, cada um representa. Rótulos. Não, mas não é isso, né? Especificar a unidade. As marcas. Escala entre as marcas. Automático. Eixo de texto. Ixi, não é isso. Acabei me perdendo aqui. Como é que... Esqueci como é que faz isso aqui. Essa partezinha. Deixa eu... Eu vou fazer o seguinte. Depois eu vejo aqui como foi que eu construí. Que eu lembro que eu tinha... A gente clicava aqui embaixo. E tinha uma escolhazinha que a gente fazia para... No rótulo que aparece aqui embaixo. Aí esse rótulo aqui, pessoal, ele troca, né, aquela série lá que ele coloca, né? Ao invés de colocar valor 1, 2, 3, ele colocaria o código do item aqui, ó. Que no caso aqui, ó, o item 6, o item 8, ele corresponde à categoria A. O item 4, 1, 2, ele corresponde à categoria B. Vou até colocar aqui de cores diferentes para vocês verem, ó. Imagina aqui, ó. E aí, para vocês verem, né, os itens que foram classificados como A, como B e como C. Eu esqueci aqui agora como é que a gente faz para... Eu lembro que aqui no rótulo aqui, ó. Alguém lembra aí como é que faz essa parte? Essa parte aqui eu não tô lembrado como é que... Não? Vocês estão piores que eu no Excel? Vou matar rótulo de dados. Nome da categoria. Nome da série. Ah, tá. Aqui, agora eu lembrei, ó. Intervalo de rótulo de dados, ó. Intervalo de rótulo de dados é esse aqui, ó. E aí ele coloca lá, ó. Ele coloca lá os itens. É isso, ó. Pronto, agora eu consegui colocar lá os itens. E aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui embaixo. Não vai. Não tá indo. Aqui, ó. Formatar, adicionar. Não tá abrindo. Rótulos. Intervalo entre rótulos. Próximo do eixo. Bem, essa parte aqui eu consegui colocar, não. A gente clica aqui, ó. Aí vai aparecer aqui, ó. Valor a partir da... Aí você seleciona, né, os rótulos que você quer que coloque, que seria isso. E aqui embaixo era para ser algo parecido também, só que ele não está indo. Deixa eu ver aqui. Formatar eixo. Não é formatar eixo. É apenas o rótulo.
Informações do eixo. Selecionar dados. Não é isso. Editar, deixa eu ver aqui. É aqui, ó, intervalo de rótulo do eixo, é isso, ó. Aí eu vou colocar isso aqui, ó. Agora foi, ó. É um pouquinho chato, mas consegui fazer, ó. Vocês viram, ó? A gente clica aqui, ó. Aí vem selecionar dados. Aí lá em selecionar dados, ó, rótulos do eixo horizontal. Aí você vem aqui editar. Aí você seleciona os itens e aí ele coloca lá, ó. Pronto, consegui aqui. Deu um pouquinho de trabalho, mas consegui lembrar aí como é que faz. Pessoal, então era isso, ó, a aula de hoje. Aqui eu tentei montar uma planilhazinha aqui para vocês, né, de como a gente faz isso de forma automática, né. Aí vocês podem, eu vou colocar essa planilha lá para vocês baixarem. Vocês vão ter acesso aí a ela, tá certo? E aí eu acho que fica mais fácil aí para vocês mexerem já com ela pronta, né? Fica mais fácil aí para vocês só modificarem e tentarem montar aí as de vocês, tá bom? No finalzinho aí vocês viram que é um pouquinho chato, né? Essas coisas para poder trocar isso daqui, né? Tá bom? Mas ela fica bonitinha, né? Fica aqui, ó, mostrando os produtos. Aqui, por exemplo, se fosse nome, fosse, sei lá, bateria, né? Ele vai escrever lá, esse aqui é a bateria, esse aqui é o fio, né? Então, aí automaticamente ele já coloca aqui o nome dos produtos, então fica bem bacana. Acho, né? Tá bom? Bem, então, acho que a gente pode encerrar aí por hoje, né? Daqui a pouco já tá na hora da aula do Maggiel aí. Tudo bem, pessoal? Estamos escutando? Tranquilo, tranquilo. Senão daqui a pouco ele dá uma doida lá. Ele é Tá bom, carente, então. ele a cada 5 minutos ele pergunta. Vocês estão entendendo? Pergunta aí, não sei o que. Ave Maria, moço. Então ele é pior que eu, então. Pessoal, então, Muito. boa noite. Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Boa aula aí para quem vai ter aula e bom descanso aí para quem não vai ter aula agora. E aí até semana que vem aí. Aí eu vou disponibilizar essa planilha lá para vocês, tá bom? Aí vocês podem treinar um pouquinho mais, né? Dá para rever também a gravação aí da parte que eu fiz para trocar aqui, né? Ficou bem no finalzinho, mas dá para ver. É um pouquinho chato. Vocês viram que precisa entrar em um monte de detalhezinhos, né? Para fazer essa troca aí. Tanto que eu tava até não tava me lembrando agora como é que fazia, mas consegui fazer no finalzinho. Então fiquem com Deus aí, boa noite, obrigado pela presença de vocês, tá bom? Ok, professor. Boa noite. Falou, Wellington, boa noite, cara.